Eu sou Milene Manfrinato, doutoranda em Direito pela Unicesumar, e hoje eu estou aqui para responder 3 perguntas que foram feitas para mim relacionada às técnicas de reprodução humana assistida e o direito, 2 temas que eu sou extremamente apaixonada. E a primeira pergunta, uma pergunta muito polêmica quando a gente se discute aí sobre a gratuidade nos procedimentos de reprodução humana assistida, tanto polêmicas que surgem no âmbito acadêmico quanto no legislativo quando se fala de uma criação de uma lei para regulamentar as técnicas de reprodução humana assistida, é sobre a gratuidade que envolve a cessão temporária de útero ou a gestação de substituição, que é mais conhecida popularmente como a barriga de aluguel. E essa primeira pergunta, a pessoa diz assim: não consigo ter filhos de forma natural. Eu e meu esposo já procuramos as clínicas para realizar a reprodução humana assistida e foi constatado que a melhor opção seria uma gestação de substituição, ou seja, a pessoa está dizendo que vai fazer uma barriga de aluguel, uma outra pessoa vai gerar o embrião que vai ser manipulado geneticamente aí no laboratório. E ela diz assim: eu posso pagar algum valor pecuniário para essa pessoa que vai gerar o meu filho, como um pagamento, uma bonificação por ela estar cedendo o seu útero? E a resposta é negativa. Por quê? Porque quando a gente olha toda a evolução das resoluções do Conselho Federal de Medicina que tratam sobre as técnicas de reprodução humana assistida, e quando a gente chega na última resolução editada por esse órgão, que é a resolução 2168 de 2017, nós temos lá claramente que quem vai gerar essa criança que está cedendo o seu útero, ela deve fazer este ato por uma forma altruísta, sem estar recebendo nenhum valor pecuniário, para não ter essa comercialização, essa mercantilização dessa prática da gestação por substituição. Então, essa pessoa, ela não vai poder pagar nenhuma bonificação, nenhum valor referente a essa pessoa ter disponibilizado o seu útero para gerar essa criança. O que ela pode fazer, obviamente, é ajudar com os custos para uma alimentação mais saudável, para os cuidados da gestação. Agora, um valor específico porque a pessoa cedeu o seu útero para gerar essa criança, como se fosse uma troca, um mercado ali, não pode acontecer aí no nosso ordenamento, que não permite por meio da resolução do Conselho Federal de Medicina e também aí na nossa sociedade. A segunda pergunta feita para mim diz o seguinte: tenho 40 anos e já fiz todos os exames necessários para me submeter à reprodução humana assistida heteróloga. Então, nessa situação, ela vai estar utilizando dos óvulos dela e do espermatozoide de um terceiro doador anônimo. E ela diz o seguinte: pela minha idade, o médico indicou que fosse implantado 3 embriões em meu útero. No entanto, eu tenho desejo de ter um único filho. Caso todos esses embriões eles venham a se desenvolver no meu útero, eu posso praticar a redução embrionária para estar fazendo a retirada de 2 embriões e levar a gestação apenas com um? E a resposta é negativa. A nossa atual resolução do Conselho Federal de Medicina veda a prática da redução embrionária. E o porquê isso? Porque quando a gente pensa na redução embrionária, nós estamos falando de um aborto mascarado. É um aborto, mas que não tem o nome de aborto, o nome de redução embrionária que eles trouxeram aí para esse âmbito científico. E a nossa resolução, ela veda isso, ou seja, se os 3 embriões eles se desenvolverem nesse útero, simplesmente pelo fato dela não querer ter 3 filhos, ela não pode praticar a redução embrionária. Agora, caso esses embriões eles apresentem alguma anomalia genética, tragam algum risco para a gestação, sim, é permitido que seja feita essa redução. Agora, simplesmente pelo fato dela não querer o nascimento de 3 filhos, não é permitido que se realize a redução embrionária. E a última pergunta diz o seguinte: estou me preparando para realizar a reprodução humana assistida homóloga, ou seja, nessa situação aí, ela está deixando claro que o material usado na manipulação genética vai ser do próprio casal que está se submetendo às técnicas de reprodução humana assistida. E ela diz o seguinte: vai ser realizado em alguns dias o diagnóstico genético pré-implantacional para avaliar
como estão esses materiais genéticos e se eles são viáveis para serem manipulados e implantados no meu útero. Eu gostaria de saber se por meio do diagnóstico genético pré-implantacional eu posso estar escolhendo as características do meu futuro filho, quanto à cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele. E a resposta, mais uma vez, é negativa. Nós não temos autonomia alguma de escolher características para o nosso futuro filho quando nós estamos falando aí das técnicas de reprodução humana assistida. Mais uma vez, a resolução 2168 de 2017 do Conselho Federal de Medicina vem vedando o uso do diagnóstico genético pré-implantacional para escolha de características. Esse diagnóstico ele serve para avaliar qual é a saúde e a viabilidade do material genético para que possa ter uma gestação saudável. Ou também para detectar alguma doença e eliminar essa doença. Agora, para escolher características físicas, intelectuais do futuro filho, a resolução também veda essa prática. Ou seja, você não vai poder utilizar o diagnóstico genético pré-implantacional para essa finalidade.